Louvamos a Deus por mais um dia na sua casa, pelo privilégio de estarmos reunidos, Deus, com o teu povo. Pai, te pedimos, ó Deus, manifestar a tua graça, do teu poder nesta manhã. Em cada coisa que queremos fazer, em cada detalhe desta manhã, cada detalhe desta aula, que o direcionamento do teu Santo Espírito. Que tu possas falar conosco, que tu possas nos ensinar nesta manhã. Que o nosso coração, ó Deus, seja uma terra fértil para ti, para o teu mover, para que haja mudanças, para que haja um arrependimento genuíno, para que haja transformação de vida, Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Então, o tema da nossa aula hoje, da nossa terceira aula de EBD, é a aliança de Deus no lar. E como é um assunto espinhoso, hoje em dia, ou eu acho que sempre, quando nós falamos sobre família. E o que para vocês seria uma família da aliança? É uma aula, gente, vocês podem descobrir. Uma família aliançada com Deus seria uma família de comercial de margarina? Ou mais moderno, uma família instagramável, com aquelas fotos maravilhosas nas redes sociais? Mas a Bíblia ela é muito clara em relação à família. Deus ele não deixou nada oculto. E todas as características da queda, né, que trouxe para nós, trouxe também para a família. E isso é relatado na Bíblia. Famílias que tiveram problemas. Porque a gente, quando fala da família do pacto, da família da aliança, a gente pensa assim, mas a minha família está totalmente fora desses padrões. Nós temos pessoas não salvas, pessoas que precisam ser libertas, e tantas situações, tantos sonhos, tantas frustrações, mas a Bíblia nos mostra que essas famílias tinham problemas, mas ainda assim foram visitadas pelo Senhor, foram escolhidas pelo Senhor para que a glória dele se manifestasse através das famílias. Então, Deus, quando resolveu fazer algo pelo seu povo, ele chamou uma família. Como nós vimos no capítulo 12 de Gênesis, ele chama Abraão, promete a ele que dali sairia uma multidão, né? E aos 75 anos ele é chamado. Aos 86 anos nós vimos que Sarai e Abrão dão um jeitinho. E Sara dá sua serva Agar para Abraão. E Abrão, né, na época, não se fez de rogado, deitou com a sua serva e teve um filho. Mas aí aos 99 anos, Deus aparece. Abraão, e nós vamos fazer essa leitura em Gênesis 17. Vamos fazer toda a leitura, tá, gente? Amém? Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Parti fecundo extraordinariamente. E
e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei teu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho das vossas gerações, tanto escravos, nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado ou nascido em tua casa, e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não circuncidar sua carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus muda o nome de Sarai. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então prostrou-se Abraão, rosto em terra, e riu-se e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei e falo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então nós vemos nessa aliança algumas promessas de Deus, quando Deus estabelece essa aliança com Abraão, né? Ele fala que vai fazer dele uma grande nação, que ele será uma bênção, que ele será pai, né, de nações. E lá em Gálatas diz também, né, que se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então nós vemos essa promessa feita a Abraão lá em Gênesis 17 se cumprindo em nossas vidas através de Cristo. Nós passamos a ser parte do Israel de Deus através da morte e da ressurreição de Cristo. E qual o objetivo desta aula? Conhecer os princípios da aliança que Deus firmou com a família, fazer-nos sentir encorajados a expressar sua aliança, a nossa aliança, né, com o Senhor, e testemunhar que a família da aliança é o padrão divino. Esse é o estabelecido por Deus, né? Esse é o padrão estabelecido por Deus. Então, inicialmente, como é que é feito todo esse processo? Deus, inicialmente, muda o nome de Abrão para Abraão, né? Que o nome Abrão significa pai honrado ou pai exaltado, e Abraão significa pai de uma multidão de nações. E ele também muda
O nome de Sara nós vamos ver mais à frente. Então, inicialmente, há uma mudança de nome, uma mudança de significados a partir dali. Mas essa aliança, ela requer algo. Ele já começa no primeiro versículo dizendo assim: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Há como nós sermos perfeitos, meus irmãos? O processo de regeneração é um processo que é obra tão somente do Espírito Santo. Quando o Senhor regenera o homem, é uma obra do Espírito Santo. Ele vai lá, se manifesta de forma poderosa e aquele coração é mudado. O processo de santificação é um processo que cabe a nós também. É uma obra do Espírito Santo conjuntamente conosco. Por isso que o Senhor fala isso para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque esse processo de santidade ele precisa ser manifesto em nossas vidas e principalmente na nossa casa, que é o lugar mais difícil de nós manifestarmos a nossa santidade. Porque é na nossa família que os nossos defeitos aparecem, né? Os nossos filhos falam assim: pô, mãe, você fala demais, você faz isso demais, né? É um desafio, o maior desafio da nossa santidade não é no nosso trabalho, não é no nosso dia a dia, é em nossas famílias, porque ali a nossa intimidade ela é revelada, os nossos defeitos são revelados. Então a primeira coisa que Deus requer de Abraão é que ele seja perfeito, requer santidade. Então é um processo que nós temos que buscar no nosso dia a dia, principalmente em nosso ambiente familiar. E 1 Pedro, está ali, dá para você, está dando para vocês lerem, gente? Alguém pode ler para mim esse versículo? Está ali? Sede sóbrios, esperai integramente a graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, olha o que Pedro fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Está dizendo em toda a vossa maneira de viver, inclusive na família. E aí, há um outro requisito para essa aliança. A aliança requer fecundidade. No versículo 6 fala como? Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Então, qual a finalidade de você gerar filhos? É um mandato de Deus, né? Um mandato pactual lá em Gênesis 1:28, né? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Há até uns 10 anos atrás, eu brincava e falava assim: se tem um mandato de Deus que o povo cumpre, é o sede fecundos, porque o povo faz filhos. 10 anos, 15 anos, algumas décadas se passaram, a gente já não pode mais falar isso. E, infelizmente, se tratando de igreja, a igreja não quer mais gerar filhos, gerar novos filhos. E é algo que o islamismo faz
com maestria, vai ver o povo árabe, ninguém tem menos de 6 filhos. 6, 7 filhos que seguem aquela religião, seguem os preceitos da sua família. E hoje nós ou temos pet, porque eu sei que muita gente ama seus pets, mas seu pet não é seu filho. Seu pet é seu amiguinho, alguém que Deus fica você está lá cuidando, mas seu pet não é seu filho. Então, eu sei que às vezes Deus, na sua soberania, Ele pode conceder ou não filhos. Há pessoas que por motivos, alguns motivos de saúde, não pode ter filhos. Mas, se há algum motivo que não seja piedoso para você não ter filhos, você está em desobediência ao mandato pactual de Deus de sede, fecundos e multiplicai na terra. E hoje, eu falo assim, se hoje antes, eu tenho 2 filhos, sabe como fazer os filhos, hoje eu teria tido, com a mentalidade que eu tenho hoje, sobre essa aliança pactual de geração de filhos, eu teria tido pelo menos 1 ou 2 filhos a mais. E aí eu vejo assim, como eu fui egoísta, não quero mais, não sei o que, aquelas coisas assim. E hoje eu falo, gente, não é isso que a palavra de Deus diz. E olha, saibam na igreja que eu oro por bebês nessa igreja. É sempre que eu escuto um barulhinho, chorinho, eu me escrevi com uma criança chorando, Senhor, enche a madre, dá filhos para esse povo, faz parte das minhas orações para essa igreja, para que haja choros de bebês, mulheres grávidas, crianças aqui, porque, gente, isso faz parte da nossa aliança com Deus, de ter filhos, e esses filhos serem a próxima geração de crentes. Então, nessa questão da fecundidade, a gente tem que saber que não só gerar filhos, mas cuidá-los e instruí-los no ensino e na disciplina do Senhor, né? Porque ter filho é relativamente fácil, né? Prazeroso até fazer filho, né, gente? Mas instruí-los no ensino, na disciplina do Senhor é algo muito difícil, muito difícil. A educação cristã é uma parte importante na criação de filhos. Requer tempo, energia com o aprendizado das Escrituras, para então ensinar os filhos da aliança que é esse padrão divino. E isso, gente, dá trabalho. Instruir filhos, gastar tempo, falar de novo, e não é simplesmente ensinar a escovar dentes. Todos os dias você fala antes de dormir, tem que escovar dentes. É muito mais do que isso. Requer a gente abrir mão, né, do nosso tempo, do nosso eu, e saber que aquela vida está sobre a nossa responsabilidade e que nós responderemos ao Senhor pela vida dos nossos filhos. E essa aliança ela também requer algumas coisas, né? Ela requer uma continuidade. Essa continuidade, você tem que ser fecundo e você tem que passar para aquela geração a palavra de Deus. O que a gente vê lá em Deuteronômio capítulo 6? Inculcar. Inculcar é colocar na mente, é repetição, falar quando estiver à mesa, quando estiver andando, quando estiver dando banho, quando estiver fazendo qualquer coisa, você tem que incluir a palavra de Deus na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, das crianças que tiverem. E nós temos sido, gente, muito negligentes. Hoje, uma criança de 2 anos está com o celular na mão porque a mãe não tem paciência de cuidar, porque antigamente a babá eletrônica era a televisão. Agora é um mundo que está na mão de uma criança, crianças com acesso a qualquer tipo de coisa, sem uma supervisão, porque os pais não têm tempo. Gente, as crianças não brincam mais, as crianças não vivem mais o que deveriam viver na sua infância por pura negligência dos
pais. Eu sei, gente, que é difícil, eu sei que mulher está no mercado de trabalho, eu sei que tem todas as tarefas, mas desde o momento que a gente se propõe a ter filhos, esses filhos precisam ser cuidados devidamente, como a Bíblia diz que tem que ser. Então, a família do pacto sabe que foi adotada por Deus em Cristo para manifestar a sua glória. Quando o Senhor escolheu a sua família, porque a sua família foi escolhida. Se você está aqui hoje, você foi escolhido pelo Senhor e a sua família precisa manifestar a glória de Deus. Assim como Deus escolheu Israel, e Israel, não porque Israel era melhor do que os outros povos, ele escolheu Israel para que a glória dele fosse manifesta através daquele povo. Da mesma forma, nós, como famílias da alianças, como famílias eleitas por Deus, as pessoas precisam olhar. Eles podem ver a sua dificuldade, eles podem ver que vocês passam por luta na sua hora. Mas há paz naquela família, a confiança, a serenidade, aquela pessoa tem contentamento, porque muitas vezes a gente murmura demais, a gente reclama demais, a gente requer demais da nossa família, a gente não olha aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, a glória do Senhor precisa ser manifesta nas nossas famílias. Porque hoje Deus usa quem? As famílias, gente. E aí, Deus estabelece também um sinal. E é o sinal da circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, depois de ti, nas suas gerações. E esta é a aliança que guardareis entre mim e vós, a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isso será por sinal da minha aliança entre mim e vós. Então Deus determina que aquele povo, eles tinham que ter algo diferente. E ele estabelece a circuncisão. E nós temos que saber que esse sinal é um sinal de separação. Você agora é um povo separado. E esse sinal também requer pureza. Por isso, como se fala tanto dos incircuncisos, é porque é um impuro, é um que tem que não está dentro do povo. E a primeira coisa, gente, por incrível que pareça, isso marcou a minha vida. Porque a pessoa que me levou a Cristo, ela me disciplinou. E a primeira coisa depois, que eu tive minha experiência pessoal com Cristo, essa pessoa me chamou e falou sobre a circuncisão do coração. Eu não sei por que ela fez isso, mas foi a primeira coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã, foi que hoje é o nosso coração. Esse sinal, ele está no nosso coração, nas nossas vidas. Isso eu nunca mais, claro, eu esqueci que eu tive cristã, mas foi algo que me marcou. E nós temos que saber que nós, neste mundo, nós como família da aliança, nós somos separados de Deus. O nosso coração tem que ter a marca de Cristo. Hoje já não é mais um sinal externo. Não é exigido de nós um sinal externo. Mas é um sinal que tem que revelar a glória de Deus. E este sinal é como um selo, né? A circuncisão implicava sim que seriam considerados o povo de Deus e seriam objeto do seu especial cuidado, da sua bênção e da sua revelação, porque Deus cuida do seu povo, Ele protege o seu povo e Ele se revela ao seu povo através dessa aliança. E essa aliança, ela é inquebrável. Essa aliança é um vínculo de amor e vida e tem que ser guardadas e observadas no recurso das gerações vindouras. Então é uma aliança que não se quebra. Se Deus se aliançou com você, se Deus se aliançou com a sua família, isso não vai se quebrar. Ainda que as circunstâncias, como de Abraão,
Deus chamou, ele tinha 75 anos, e essa promessa se cumpriu aos 100 anos. Né? Deus falou com ele com 99, com 100 anos. Foram 25 anos de espera. E às vezes a gente fala assim, não é possível, essa situação não vai acontecer. Mas aquele que prometeu, ele é fiel e vai cumprir. Então, uma aliança de geração em geração, né? É vontade e propósito declarado de Deus que a graça corra nas linhas das gerações. O paradigma bíblico de que os filhos da aliança cresçam na fé desde a infância. Essa aliança tem que ser, essa semente tem que começar a ser plantada desde a infância dos nossos filhos, né? Os filhos da aliança são membros da igreja. Os pais devem educar seus filhos na fé cristã e no amor. A educação dos filhos da aliança e da fé cristã é um instrumento divino para despertá-lo à vida espiritual. Então, o despertamento da vida espiritual dos nossos filhos requer de nós que nós ensinemos. Um dia desses eu estava conversando com uma jovem mãe que está começando a caminhar. Na verdade, eu ia começando a caminhar e tem uma filha pequena. E ela falou assim para mim, eu tenho medo de não conseguir responder às minhas filhas uma questão, não saber o que a tia da escola bíblica sabe. Aí eu, oi? Mas você tem que saber muito mais do que a tia da escola bíblica. Porque a sua responsabilidade, a responsabilidade não é da tia da escola bíblica, é sua. E infelizmente as pessoas, como vão terceirizando, terceiriza para a escola, terceiriza para o avô, para a avó, tantas outras coisas da vida dos seus filhos, terceirizam também para a tia da escola bíblica a vida espiritual dos seus filhos. Então, papais e mamães, futuros papais e mamães, essa é uma responsabilidade sua no dia a dia. A tia da escola bíblica é um complemento, é um momento de comunhão do seu filho com o corpo de Cristo. Mas o ensinamento ele tem que ser diário. Essa aliança ela precisa ser notada, né? A circuncisão, em seu sentido elementar, significa selo de propriedade, mas em seu sentido espiritual significa regeneração e justificação pela fé. E aí, como é que ela é notada hoje para nós como Igreja de Cristo? Porque não é o judeu que é exteriormente, nem a circuncisão que é exteriormente na carne, mas é o judeu que é no seu interior, a circuncisão que há no seu coração do Espírito, não da letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Então, hoje, esse selo da aliança com Deus, ele precisa ser notado. E um dos meios que o Senhor nos dá para revelar essa nova criatura, novo homem, se dá no batismo hoje, né? Estás perfeito nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estás circuncidado com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, quando Deus traz essa transformação, nos tira do império das trevas, nos transporta para o seu reino, isso precisa ser notado. As pessoas precisam olhar e falar assim, Anderson, você está diferente, você não era assim. Samanta, o que houve contigo? Você está diferente, isso precisa ser notado. Então, o batismo é um dos meios que você revela ao mundo o seu compromisso com Deus. E aí Sara também tem o seu nome trocado. Aos 90 anos, Sara recebe a promessa de que ela seria mãe, mesmo já estando em idade avançada.
E a variação, Sarai e Sara são variações do mesmo nome. Na verdade, não há muito sobre o significado, né? Mas o nome Sarai e Sara tem o sentido de nobreza, da sua origem nobre, né? E Sarai significa princesa, e Sara, mãe de reis, mãe de povos, mãe de nação. E também, né, quando Deus fala com Sara, há implicações também. Ele diz que essa aliança ela é abençoadora, essa aliança é incondicional e essa aliança ela é extensiva a toda a família. Quando Deus ele se aliança com o seu povo, ele tem sempre um objetivo de abençoar. O propósito de Deus para com a família pactual, com a família da aliança, é de abençoar. E essa aliança também, ela é incondicional. Ela não depende da nossa condição humana. Qual era a condição de Sara? Idosa, já tinha passado do tempo, já tinha entrado há muito tempo na menopausa, não havia meios humanos para que ela tivesse, e aí ainda tinha, além da que já tinha entrado na menopausa, ela era estéril. E o Senhor, simplesmente, ele não olha para a sua condição. Qual a condição que você está vivendo hoje na sua família? Qual a condição que você olha e fala assim, não vai rolar. Não tem como Deus mudar isso. Mas quando o Senhor chamou Sara, transformou seu nome, ele disse que ia abençoá-la. E ele disse que não dependia das condições humanas. Então o Senhor ele não depende dos nossos recursos, das nossas condições humanas para fazer a obra do Senhor. E qual seria algo que para vocês, assim, uma pergunta vai ficar no coração de vocês. Isso aqui é uma aula e a gente está aprendendo também. Qual seria aquela coisa que parece que não tem jeito, que é muito difícil, que a condição humana para isso, aos nossos olhos, né, aos nossos olhos naturais, parece que não vai haver mudança. Essa situação familiar não tem jeito. E essa aliança também é extensiva à nossa família. Deus, quando chama alguém, eu tive o privilégio de ser primeira em minha família a ser chamada pelo Senhor. E hoje, tenho irmãos diáconos, tenho irmãos que servem ao Senhor. Naquele momento, ninguém, há 30 e poucos anos atrás, eu esqueci o ano feio, esse ano vai fazer 36 anos, eu acho. 36 não, 38 anos. 38 anos caminhando esse ano. Eu era a primeira, não se tinha muitas igrejas, não tinha rádio, não tinha internet. O evangelho era divulgado ali, né, pelos irmãos. Eu tive o privilégio de ter sido a primeira pessoa da minha família a ser achada pelo Senhor, a ter sido resgatada pelo Senhor. E hoje eu vejo frutos dos meus sobrinhos, e vejo frutos dos meus irmãos, e cunhadas que hoje estão na presença de Deus. Então, essa aliança, ela é extensiva. Eu me recordo de uma vez, um ano novo, porque assim que eu entrei para a igreja, minha irmã, mais nova do que eu, também entrou. E aí, nesse período, minha irmã estava afastada dos caminhos do Senhor. Aí, era aquela época que tinha 4 cultos ainda ali naquele ano. Eu fui no culto, era um domingo, um ano novo que era um domingo. Aí teve 4 cultos. E aí eu fui no culto da tarde. E aí todo mundo lá contando seus testemunhos, e eu falando, Senhor, que misericórdia. Até a minha irmã, que era crente, hoje ela está afastada dos caminhos do Senhor. E aí o Senhor falou claramente no meu coração, gente, que a partir daquele ano eu daria testemunho. E dele. O Senhor fez aquilo que Ele cumpriu, que Ele falou comigo naquele ano novo, se cumpriu na minha família. Minha irmã voltou para os caminhos do Senhor,
vários dos meus irmãos se converteram. Então Deus, ele faz, é extensivo, gente. Não pense que Deus está com os olhos fechados para as nossas necessidades familiares, não, que Ele não está. Então, quais são as aplicações na nossa vida, no nosso dia a dia? Cada membro da família deve reconhecer o seu papel no lar, na igreja e na sociedade, porque não tem como o Senhor consertar as nossas famílias se nós não descobrirmos qual é o papel. Nós vamos finalizar com Efésios 5, que fala claramente sobre o papel de cada um no lar. Isso, se o homem não cumprir seu papel, se a mulher não cumprir seu papel, se os filhos não cumprirem seu papel, seus papéis, e se os pais não cumprirem seus papéis estabelecidos na palavra de Deus, fica muito difícil. Então, a nossa aplicação não é só esperar a bênção, mas quando Deus requer santidade, Ele requer que a gente busque a sua palavra, aquilo que nós precisamos fazer. As orientações de Deus quanto ao casamento e à família frequentemente não são fáceis de serem obedecidas, não é mesmo. Os maridos devem amar as suas mulheres como a si mesmo, e as esposas devem ser submissas aos seus maridos. Os filhos devem ser obedientes aos seus pais, bem como os pais devem criar seus filhos na demonstração do Senhor. O casamento e criação de filhos não são assunto à parte da nossa fé. Muitas vezes a gente coloca isso de lado, busca todos os meios para salvar o casamento, psicólogo, tantas outras orientações, não que eles não ajudem, não que eles não sejam o meio da sua graça, mas se seu casamento precisa de ajuda, se seus filhos precisam de ajuda, a primeira coisa a você buscar é a palavra de Deus. E essa é a dinâmica de famílias cristãs sólidas e felizes. Quando Jesus intervém na família, as pessoas glorificam a Deus e passam a crer nele. Não há milagre maior do que uma família transformada. E por isso que nós vemos, gente, as trevas lutando contra as famílias. Porque quando Deus faz um milagre na família, não tem vizinho, não tem parente que pare, aconteceu algo. Aquele milagre. Porque quantas vezes as pessoas falam assim, mas não é crente? Olha os filhos dela. Não é crente? Olha a família dela, olha o marido dela, um adúltero. Olha o marido dela, um beberrão, um viciado em drogas. Quantas vezes e quando Deus faz essa obra de transformação, assim como todo mundo viu que Sara, com 90 anos, foi mãe, que Abraão, com 100 anos, foi mãe, e isso glorificou o nome do Senhor, assim também nas nossas famílias, meus irmãos. E não há nada que promova tanto a glória de Deus do que ver um casamento sendo restaurado e uma família experimentando a alegria verdadeira depois de um tempo de tristeza e dor. Jesus é o mesmo, Ele não mudou e ainda continua fazendo maravilha na vida das famílias, e Ele pode também restaurar a alegria em nossos lares. E eu gostaria de terminar a gente lendo Efésios, que é um manualzinho para a família. Ainda tem tempo. Vamos terminar com Efésios. Efésios capítulo 5. Amém? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, sendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós cada um, esse também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa a sua vida na terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Esse próprio Deus, ele compara o casamento com o relacionamento dele com a sua igreja. Deus faz essa comparação. Que a igreja, o relacionamento dele com a igreja é como um casamento. É porque Deus sabe o quão é importante a família, sabe o quão é importante que a família glorifique o seu nome. Então, encerro por aqui. E queria saber se alguém tem alguma pergunta. A pastora vai responder. Uma pergunta sobre famílias, filhos. Nossa, que turma boa é essa? Gente, olha só, turma boa que tem dúvida, hein, gente? Então vamos trazer, como o pastor falou, ler a lição, traga suas dúvidas, que isso é muito importante, né? Isso contribui muito para o crescimento do corpo e até a gente ter um feedback de como vocês estão recebendo também essas aulas. Eu gostaria que o pastor fizesse a oração final. Hoje de posição. Dez minutinhos, hein? Ai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, ouvindo, Senhor, os Teus conselhos santos para a nossa casa, para a nossa família. Somos gratos a Ti pela vida de Solange, de toda a sua família. Que o Senhor continue derramando as suas bênçãos, que o Senhor continue realizando a Tua boa obra sobre ela e toda a sua casa. Da mesma forma, estenda a nós, Senhor, a Tua bênção, Senhor, também realizando e completando a Tua boa obra sobre toda a nossa família. É o que te pedimos e somos gratos a Ti por este tempo, estudando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.